ao retrocesso, ou olhando para trás, melhor dizendo, ao período da ditadura militar, de 64 a 85 aqui no Brasil, mas eu posso acreditar e tenho motivos para isso. Entrei aqui na Polícia Civil do Ceará no ano 2000 e já acompanhei algumas mudanças, né, que pontos positivos também surgem nessa estrutura. Pontos positivos também a gente pode destacar e pode relevar. Inclusive, só se sabe quão importante é a segurança pública e as forças policiais quando ela está ausente, né? Na sua ausência é que a população sente o quão importante é a atividade policial. Temos problemas, é fato, precisamos caminhar e sempre iremos caminhar nesse sentido, na busca pela evolução. Aqui no Ceará, particularmente, temos alguns pontos positivos. Eu até conversava com o senhor ali nos bastidores, né? A gente tem aqui uma Secretaria de Segurança Pública que tem 5 unidades vinculadas. Essas unidades elas conversam entre si. Obviamente que a integração ela nunca é estanque, ela deve sempre avançar, mas temos essa integração entre as instituições e também entre outros órgãos, como o Ministério Público. O Ministério Público aqui no estado do Ceará ele é bastante aberto para o encontro com as polícias. A integração na formação com o surgimento da Academia Estadual de Segurança Pública, onde policiais civis, policiais militares, bombeiros militares, integrantes da perícia forense são capacitados no mesmo ambiente. É um órgão novo. Aqui no Brasil, fora a nossa academia, só existem mais 2 que têm essa formação unificada. Então, no berço ali já se começa essa integração. Temos um reforço na linha do policiamento comunitário, trabalhos fortes aqui, como da Polícia Civil, no caso da Divisão de Proteção ao Estudante, da própria Polícia Militar, com o PROERD, que é um problema de erradicação das drogas. Mediação de conflitos, uma temática também mundial, que se você, trazendo um pouco do Broken Windows lá do Rudolph Giuliani nos Estados Unidos, que se você não resolve os pequenos problemas, os pequenos conflitos, na realidade esses conflitos tendem a aumentar e a criminalidade também resulta muitas vezes numa briga de família que termina, se não bem tratada, num homicídio. Enfim, temos pontos positivos e, na realidade, eu acredito que esse ciclo é mais um dos pontos positivos que a gente tem para crescer, para inovar e para caminhar no trabalho central da segurança pública, que, como o senhor muito bem colocou, é saber qual é o foco, qual é o objeto da segurança pública. Concordo que é, sim, vencer a criminalidade, mas é, sobretudo, na realidade, construir a cidadania, ser servidores públicos. O policial, ele é um servidor público. Como diz o próprio, que foi secretário nacional de Segurança Pública, Ricardo Balestrelli, nós, defensores e ocupantes dos cargos de segurança pública, nós devemos ser não só defensores da sociedade, nós devemos ser muito mais, devemos ser os propulsores, os protagonistas dessa história. O que a gente sente muito, eu na condição de delegado sinto também, é que muitas vezes casos pontuais são levados para a generalidade dos fatos, né? Então, quem integra a carreira de segurança pública, seja policial militar, seja bombeiro, seja policial civil, ele carrega sobre si uma carga muito grande, muito pesada de responsabilidade, e é fato que deve carregar essa responsabilidade porque é uma profissão que, no mínimo erro ali, você pode levar a uma morte. Quando você erra na burocracia, você pode corrigir. Quando você erra na polícia, muitas vezes você não tem mais essa oportunidade de retorno. Então, é por isso que é muito discutido se é uma vocação ou se é uma profissão. Eu diria que é o nicho dos dois, né? Uma profissão, uma vocação, sobretudo a incorporação da necessidade e da visão de que você está ali para defender a sociedade, construir a sociedade, porque você é membro dela, e nessa missão está apto a abdicar da sua própria vida. Então, a gente parabeniza a sua vinda, desejamos sucesso absoluto lá no Parlamento portenho, e também nessa atividade policial. Eu tenho a oportunidade de visitar lá a Argentina por algumas oportunidades, fazendo trabalhos acadêmicos lá, e creio que a América Latina deve crescer como um todo, porque a proximidade é tão grande, praticamente não existe fronteiras. A gente vai na Argentina com a carteira de identidade. Então, os problemas daqui são os problemas da Argentina e tem que ser trabalhados como um todo. Agradeço a oportunidade em nome da Secretaria de Segurança e da Academia, e também, como integrante que sou, orgulhosamente, da Comissão de Defesa Social aqui do Estado do Ceará, da Assembleia, capitaneada pelo deputado delegado Cavalcante e outros parlamentares, e também por um grupo de técnicos do mais alto relevo.
Bem, agradecer ao doutor Demóstenes, esse grande delegado, esteve conosco no combate ao crime organizado, foi a primeira missão dele, viu, professor? A primeira missão dele, saiu da academia, foi combater o crime organizado com a gente. Foram 3 anos de um grande trabalho. Eu acho que todos que passaram por lá saíram afiados. Tem alguns até já, como delegado da Polícia Federal, né? Escrivão, trabalhou com a gente. Eu queria agradecer ao doutor Demóstenes, agradecer a participação da academia e o professor pede a palavra, né? Pode ficar à vontade, professor. Obrigado pela palavra. Não, uma menção que eu acho que é importante é: a América Latina não conhece os processos de reformas bem-sucedidos ou não, ou fracassados, na América Latina. A gente tem uma mirada muito local e não temos estudos sobre experiências comparadas na América Latina, pero menos ainda sobre processos de câmbio em instituições policiais no mundo desenvolvido, ou na Europa, nos Estados Unidos. Esses processos, que temos experiência muito interessante, Irlanda, por exemplo, nos anos 90, Holanda, nos anos 97, 98, Nova York, Boston, todas essas experiências históricas tiveram uma característica fundamental, dada pela direção política do processo, não policial. Já foi uma decisão do governo. O governo conformou uma estrutura de direção com assistência técnica policial, com participação de núcleos duros da polícia, mas foi um processo político netamente. Na Irlanda, por exemplo, que foi, para mim, o processo de reforma mais importante da Europa, foi um processo, aliás, parlamentário, onde o Congresso da Irlanda tomou a problemática, estudou e durante 2 anos fez um planejamento da reforma da polícia. Foi um processo netamente político e social. Na América Latina não acontece essa coisa. Está um desmerecimento, um abandono, uma indiferença sobre as condições políticas da reforma policial. Por isso, eu coloco essa problemática não para salientar os fracassos, os sucessos que a gente fez, o esforço, senão que as condições políticas são fundamentais para os processos de mudança. Então, obrigado, muito obrigado. Nós queríamos agradecer ao professor Marcelo Fabian, deputado provincial de Buenos Aires, professor titular de Sociologia da Universidade Nacional de Quilmes, Argentina. Queríamos agradecer ao INESP, a Academia Estadual de Segurança Pública, a Comissão de Defesa Social, a Assembleia Legislativa, e a todos que estiveram aqui presentes, aqui, assessores, imprensa, taquigrafia, som, e declaramos encerrado o 7º ciclo de conferência Segurança Cidadã, Construindo Confiança. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.